Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Sou evangelista e trago para você um assunto muito importante da Palavra de Deus e espero que você possa tirar proveito desse assunto que é maravilhoso. O meu nome é Wilson dos Santos e meu compromisso é divulgar o Evangelho de Cristo até que Ele volte nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja, que certamente deverá estar preparada para subir, para reinar por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Eu vou orar e logo em seguida nós vamos estudar a palavra de Deus de uma forma comentada por mim e você vai meditar nas palavras que eu for falando aqui da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos falar do teu amor, da tua misericórdia no mundo tão violento no qual vivemos, mas que existem pessoas que estão buscando a tua santa palavra. Que essas pessoas sejam encaminhadas pelo teu Santo Espírito. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro maravilhoso. Nela encontramos histórias de homens e mulheres que foram honrados por Deus, porque não amaram o pecado, mesmo no meio de influência pervertida daqueles tempos, foram fiéis a Deus. Homens e mulheres precisam seguir a religião de Cristo, mesmo com todas as dificuldades que possam surgir. Muitos preferem seguir por um caminho mais fácil. Esse caminho não levará à cidade de Deus. O caminho estreito é o caminho apontado por Jesus. Mateus 7, versículo 3 a 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quem encontrou o caminho deve adentrar-se por ele, viver o Evangelho de maneira a produzir fruto, deixar o formalismo e a mornidão espiritual, não tão comentada por pregadores no tocante ao Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Ser morno é um grande problema espiritual. O conselho para nós cristãos da parte de Cristo é comprar ouro provado no fogo, roupas brancas e o colírio. Ouro provado no fogo significa a fé e o amor. Essa fé precisa crescer por meio da experiência de duras provas. É por meio das chamas das dificuldades e sofrimentos que o precioso metal se torna valioso. O cristão recebe as vestes do perfeito caráter de Cristo. A sua justiça precisa ser nossa. E o colírio que representa o Espírito Santo nos dá uma visão mais perfeita da vontade de Deus e a condição espiritual que nos encontramos. Enoque escutou de Adão a triste história da queda e também a preciosa promessa da graça de Deus em dar o seu Filho para ser o nosso Salvador. Ele creu nela. Enoque era um homem santo, era um servo de Deus e o servia com simplicidade.
ele separou-se dos descendentes de Caim, pois percebeu que eles se afastaram de Deus, estavam corrompidos seus caminhos, mas estava reprovando eles de suas maldades. Ele, um homem justo e temente a Deus, resolveu não se contaminar com as grandes maldades que os descendentes de Caim cometiam. Existiam naquele tempo aqueles que eram tementes a Deus e o adoravam. Não seguiam pelos caminhos de Caim. Haviam dois grupos, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Existe uma interpretação bem mais coerente com as Escrituras. Filhos de Deus são os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Eram os tementes a Deus. Sete, em hebraico, é Shet, que significa designado, substituído. Existem outras interpretações sobre filhos de Deus, referindo-se a filhos de príncipes, e a expressão filha dos homens, referindo-se a mulheres das classes sociais inferiores. Mas não há base bíblica para sustentar que Gênesis 6, versículo 2, se refere a uma distinção de castas sociais entre nobres e plebeus. Existe uma outra ideia que afirma ser os filhos de Deus anjos que abandonaram o céu, vieram para a terra e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Elas se engravidaram, deixando uma raça de gigantes, os Nefilins. Aqui se trata de uma teoria do suposto livro de Enoque, datado do ano 200 a.C. Enoque jamais iria escrever um livro desse tipo. Em lugar nenhum das Escrituras afirmam que anjos casaram-se com mulheres. Marcos 12, versículo 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. No Evangelho de São Marcos, anjos não se casam. Alguns recorrem às passagens bíblicas de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, e 2 Pedro 2, versículo 4, e Judas 6, 7. Esses versos bíblicos não apoiam casamentos angelicais. Portanto, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, que adoravam o verdadeiro Deus, e as filhas dos homens, as mulheres que não respeitavam a Deus, não temiam a Deus. Poderiam também as filhas de Deus se apaixonar pelos filhos dos homens. Um casamento não aprovado por Deus. Misturas de crentes com descrentes podem causar sérios problemas. Enoque foi perseverante em seguir a Deus e se tornou cada vez mais piedoso. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. Gênesis 5, versículo 22. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Judas 11. Fixaram a mente na prosperidade e alegrias mundanas e negligenciaram os mandamentos do Senhor.
Os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus. Em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Por isso, Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos capítulo 1, versículo 21 e o verso 28. Patriarcas e Profetas, página 56, capítulo 6. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentido ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família e em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão. Foi ele um servo inabalável. Patriarcas e Profetas, página 59. Enoque recebeu revelações de Deus quanto ao futuro, por meio de uma visão. Eis, declarou ele, que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. Judas 14, 15. Patriarcas e Profetas, página 60. Ele foi destemido, reprovador do pecado, enquanto pregava ao povo de seu tempo o amor de Deus em Cristo, e insistia com eles para abandonarem seus maus caminhos. Censurava a iniquidade prevalecente e advertia os homens de sua geração de que o juízo cairia sobre o transgressor. Era o Espírito de Cristo que falava por meio de Enoque. Alguns atenderam a advertência e renunciaram seus maus caminhos, mas as multidões zombaram da solene mensagem e continuaram com mais ousadia em seus maus caminhos. A transladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a transladação de todos os justos vivos da terra antes de sua destruição pelo fogo. No finais dos tempos, muitos vão ressuscitar e muitos vão subir em vida para os céus. Enoque também instruiu sua família a respeito do dilúvio. Matusalém, o filho de Enoque, ouviu a pregação de seu neto Noé, que fielmente advertiu os habitantes do velho mundo de que o dilúvio viria sobre a terra. Matusalém, seus filhos e netos viveram nesse tempo em que a arca foi construída. Eles e alguns outros mais receberam instruções de Noé e o auxiliaram em seu trabalho. Sinais do tempo, 20 de fevereiro de 1879. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, verso 24. Os patriarcas de seu tempo viveram mais do que Enoque, que viveu na terra 365 anos. Na carta aos Hebreus, Enoque é citado como um dos heróis da fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho
de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11, verso 5. Amém. Graças a Deus. Que isso sirva de exemplo para todos nós. A Bíblia apresenta 2 Enoques mencionados no livro de Gênesis. O filho de Jerede e pai de Matusalém, Gênesis 5, 18 e 21, que pertenceu à descendência de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, através do qual o conhecimento de Deus foi difundido e preservado. E Enoque, filho de Caim. Esse Enoque foi o primeiro filho de Caim. Gênesis 4, verso 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Essa é a primeira cidade citada na Bíblia. Foi edificada por Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Quem foi arrebatado aos céus por Deus não foi este Enoque, filho de Caim, mas o Enoque, filho de Jerede. É esse que agradou a Deus e não o filho de Caim. A Bíblia relatam 2 homens que não morreram, Enoque e Elias. Eles foram arrebatados vivos. Eles ilustram todos salvos na ocasião da segunda vinda de Cristo, que subirão com Cristo sem experimentar a morte, juntamente com os que vão ressuscitar para subir para os céus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-se o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui não tem nada secreto. Nenhum dos personagens bíblicos apresentados até aqui subiram secretamente para o céu. O que temos que fazer para estarmos entre os salvos na ocasião da volta de Cristo? Ora, é seguirmos os exemplos que a palavra de Deus nos mostra. O exemplo de Enoque é um dos exemplos maravilhosos. Todos que são fiéis a Deus vão herdar a vida eterna, mas os infiéis não. Nós temos agora que refletir de que lado nós vamos ficar, se ao lado do Senhor Jesus ou ao lado do inimigo das almas. Então nós temos que escolher o caminho que o Senhor Jesus aponta para cada um de nós. Eu deixo um apelo para você que está me assistindo e ouvindo: faça uma escolha certa, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde para você. Jesus te ama e quer vê-lo no céu, então aceite-o neste momento. Eu estou fazendo esse apelo. Abra o teu coração para aceitar o Senhor Jesus, e você vai herdar tudo aquilo que foi prometido na palavra de Deus. O Senhor Jesus prometeu que aonde eu estiver, estará você também, na casa que o Senhor vai preparar para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe e que você tome a decisão correta, a decisão de estar ao lado de Cristo. Se você gostou, clique gostei, compartilhe esta mensagem para os teus amigos, os teus familiares,
Coopere na pregação do Evangelho e você vai receber a recompensa final. Ative o sininho, inscreva-se no canal para que eu possa trazer uma mensagem semelhante a essa, uma mensagem de esperança e, ao mesmo tempo, uma mensagem que nos educa para a vida eterna, para nos preparar para sermos um dia felizes por toda a eternidade. Então, agradeço a você por estar ouvindo as minhas palavras, assistindo os meus vídeos. Se você é o primeiro vídeo, você vai assistir os outros vídeos que eu tenho para a sua edificação espiritual. E aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço para você. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?